Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa, o Estudo das Obras de André Luiz. E quando eu falo nosso, é nosso. Nosso aqui, nosso aí também. De todos aqueles que nos acompanham. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 16, iniciamos o capítulo 16 no programa passado e comentávamos sobre o que o André Luiz, a admiração do André Luiz do castelo, né, que é o posto de socorro, que é um castelo soberbo, nas palavras dele, né? E com surpresa ele nos informa que verificou que essa construção, que é magnífica no dizer dele, não se mantinha sem defesa, cercado por pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. A Tereza até falou da muralha da China. Não é a extensão da muralha da China. Então, nós comentamos sobre essa questão da defesa. Lemos no Evangelho, capítulo 12, item 8, né? A questão que Allan Kardec coloca, o item de quem oferecer, que ele bater numa face, oferecer a outra. E fizemos assim um raciocínio paralelo com o que está dizendo aqui da questão da defesa. Porque se tem defesa, é porque tem ataque, né? E no Evangelho, Allan Kardec coloca no seu capítulo 12, item 8, amai os vossos inimigos, em que ele vai explicar o dizer de Jesus, que se alguém se bater na sua face, oferecer a outra. E ele vai dizer que é o instinto de conservação, que é uma lei. Lei da natureza é lei de Deus. Se é lei da natureza, é lei de Deus. Esse instinto de conservação não faz que a gente ofereça para ser batido. Não é assim. O instinto de conservação é o instinto de se defender, né? Defender e tal, das ideias principalmente, né? E colocamos isso como raciocínio paralelo e comentamos sobre isso. Só que tinha uma coisa a mais que a gente queria acrescentar na questão da defesa, né? Fazer outro raciocínio em cima dessa questão de não se manter sem defesa. Em nossa casa, por exemplo, a gente pode comentar sobre o culto do Evangelho no lar, que é uma defesa para a nossa casa. No livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na introdução que o Emmanuel vai fazer desse livro, o Neio Lúcio que dita, mas o Emmanuel faz a introdução, e ele vai dizer que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta para Jesus. Ora, se abre a porta para Jesus, é porque a casa vai ser defendida. Agora, não é o ritual só de fazer o culto, é que o culto, que ele vai explicar aqui na introdução, é que o culto, e no capítulo 1 desse livro também, né, o culto, ele é para nós raciocinarmos, criarmos uma ambientação para que no dia a dia a gente facilite a companhia dos bons espíritos em nossa casa, né? Quando ele vai dizer no capítulo 1 desse livro, intitulado O Culto Cristão do Lar, em que que o Neio Lúcio relata quando Jesus fala para Pedro: Pedro, acendamos aqui na casa de Pedro, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova, né? Então a claridade nova é essa questão do hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, que não necessariamente tem que ser só o espírita para fazer isso, né? Esse termo culto do Evangelho no lar, a leitura do Evangelho, isso é fato em todas as religiões. Basta querer. Na religiões cristãs. Né? Religiões cristãs. Né? Principalmente as cristãs. Eu estou falando do culto do Evangelho na questão de Jesus. É Jesus, né? Mas é que se habitue a ler. No livro Paulo Estevão, a gente tem lá também Gesiel,
que ele sabia a leitura de toda a Torá, de todo o ensinamento dos profetas. Eles estudavam em casa a Torá. Estudavam em casa, era um culto, não era cristão, porque não tinha cristianismo ainda. Não era do Evangelho, era da Torá. Mas era da Torá, ensinamento de amor, que é o ensinamento de Jesus, aliás, Sim. né? Os profetas enviados por Jesus. Então, criar essa defesa, o que a gente está querendo for raciocínio, porque o André Luiz está nos informando aqui, que o castelo não se mantinha sem defesa, que é a nossa casa, nosso lar. Não é onde Deus nos colocou, é o que os Espíritos nos pedem para florescer aonde Deus nos colocou. Tentar florescer ali, né? Fazer o esforço, que não é fácil, do dia a dia, convivência, para todos nós. Então, essa defesa que a gente queria colocar esse raciocínio também. É livro, quem quiser, repetindo, é o livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. Isso. Vamos continuando, né? Continuar a leitura a partir do parágrafo 2 do capítulo 16. Isso. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Então aqui são duas informações. Quem imaginasse uma tal instituição? Lembra que a gente comentou em programas passados das informações que os espíritos vão nos dando. Começou com o nosso lar, né? Que na psicografia, como lançamento, meu Deus, tem isso no plano espiritual, tem essa cidade, tem Aeróbus, tem isso. Eu mesmo fui eu que, quando comecei a ler, telefonava para o Marco Aurélio, naquela época não tinha celular. E o que é isso? Não sei o que. São as revelações, né? Então, nas zonas invisíveis, que ele está dizendo. E além disso, dificilmente, o André Luiz fala, a gente pode duvidar contrafortes daquela natureza, daquela defesa, né? Então, outra informação que tem as defesas. É o que a gente já comentou aqui. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Allan Kardec, na pergunta número... Mas antes um tantinho, voltando lá, essa é a primeira frase. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Então, ele está dizendo que a maioria das pessoas encara a vida espiritual como o paraíso. Sentado em nuvens, comendo uva e tocando harpa. Aquele que imaginasse que há uma vida espiritual, aquele que imaginasse isso não ia imaginar, já é difícil imaginar que a vida é igual à nossa aqui, mas jamais imaginaria que tem defesas, né? Ele está dizendo isso. Por quê? Porque a noção de céu e inferno, arraigada na mente popular, não deixa as pessoas entenderem o quê? Que a vida, a morte, não é uma porta mágica, que a pessoa abre, era criminosa aqui, saiu do outro lado, deixou de ser criminosa. Então, o Aniceto está dizendo para o André Luiz o seguinte, o problema é que as pessoas, infelizmente, na Terra, né, como ele coloca aqui, elas nem imaginam que a vida é igual à da Terra. E muito menos que se precisa de defesa. Por quê? Elas foram acostumadas, como ele diz aqui, está arraigada na mente popular a ideia do céu comendo, você sentado na nuvem comendo uva, ou do inferno lá no azeite fervendo, e dali não sai. Mas a realidade, como ele diz aqui, é bem outra, porque ele dá o exemplo, a morte é como uma pessoa que troca de casa. Mas ela trocou de casa, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Então, nessa região em que eles estão convivendo, lá que eles estão chegando lá no posto, é uma região habitada por criminosos. Eram criminosos na terra, continuam criminosos no mundo espiritual. Ele está explicando o porquê dessa defesa. Porque a morte não muda ninguém, nem vai deixar ninguém descansando, primeiro, né? E porque mesmo aqueles que dormem, as múmias, eles estão lá com pensamento no trabalho contínuo. Então, e as pessoas vão continuar da mesma maneira. O criminoso da terra, ele vai continuar sendo criminoso no mundo espiritual. E ele só vai sair dali, daquela região, quando ele se arrepender, quando ele mudar
a atitude mental e sentimental dele. Ninguém, porque senão, por que Jesus não tira todo mundo? Por que Jesus não acaba com o umbral? Poderia, se ele quisesse, tchum. Mas o que adianta? Ele vai tirar e ele não vai, a pessoa, se ela não quiser mudar, não adianta. Aí é como se você colocasse dentro lá desse posto de socorro aquelas feras que vão destruir tudo e vão atacar todo mundo. Aproveitando que a Tereza está comentando sobre o raciocínio da continuidade da vida, Allan Kardec, na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. Então a individualidade de cada um, o progresso feito é de cada um, o não progresso também. E aí, continuando com esse raciocínio da resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, no prefácio do livro Céu e Inferno, Kardec coloca assim: o título desta obra indica claramente o seu objetivo, porque no Céu e Inferno a gente vai ver a continuidade dessa individualidade do inferno ou do céu que nós criamos para nós enquanto encarnados. A continuidade, a mudança sempre vai haver, basta a nossa vontade, né? Como diz lá o profeta Ezequiel, na introdução, Kardec coloca na introdução do livro Céu e Inferno. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva, né? Jesus já falava isso pelos profetas há muitos séculos atrás. E Kardec continua assim: aí reunimos, aqui no livro Céu e Inferno, todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. E mais adiante ele diz assim, não vou ler tudo que é muito, mas mais adiante ele diz assim: as ideias novas só frutificam quando a Terra está preparada para as receber. Ora, para a terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral. Então, Kardec está colocando que a informação que ele vai nos dar aqui, fruto de observações, de muitas, ele coloca aqui, gente, milhares de observações, impressionantes, muitas, que esse homem trabalhou, para que relato de espíritos, observações, de relatos de espíritos do que eles estavam passando. E mais adiante, no plano espiritual, na continuidade, depois da morte. E mais adiante, Kardec fala assim: o céu e o inferno é mais um passo, o livro, né? Cujo alcance será facilmente compreendido porque toca ao vivo certas questões, mas não poderia vir mais cedo. Porque ele vem dizendo que primeiro tinha que vir o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois o Evangelho, segundo o Espiritismo, e depois o Céu e o Inferno. Uma continuidade de ideias programada pelos espíritos superiores que governam o destino da Terra, não é? Então, sob a égide de Jesus, sempre lembrando isso. E depois de toda a informação, depois de toda essa informação que Kardec veio trazer e codificar, que os espíritos vieram trazer, e que Kardec codifica isso, organiza e coloca sabiamente primeiro no livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas. Isso é muita sabedoria. Não é um livro de continuidade que cansa a leitura, são perguntas. Depois de todas as informações, vem a mediunidade, principalmente de Chico Xavier, nos trazer as informações detalhadas, como nós estamos vendo aqui nos Mensageiros. No livro Céu e Inferno, como o Marco tocou, no capítulo 7 da primeira parte, Allan Kardec vai falar das penas futuras segundo o Espiritismo. E lá, no item 13, não é? Ele vai falar justamente sobre a duração do castigo, né? A situação, porque a gente está vendo esses espíritos endurecidos, porque olhando assim parece falta de caridade. Por que não deixa todo mundo entrar dentro do castelo para ser ajudado, né? Por que não deixa? Então, o que Kardec coloca aqui no problema desses que estão? É a rebeldia deles, porque eles continuam criminosos. No item 13, ele diz assim, Kardec: a duração do castigo, dentro daquela situação difícil, né, lá do umbral, depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige, por termo de sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, quando aqueles
quando aqueles espíritos ali em torno, né, do castelo e de outros postos de socorro, que ninguém está abandonado, quando os espíritos eles realmente se decidem mudar, né, o seu pensamento, as suas atitudes, eles são acolhidos. No livro Obreiros da Vida Eterna existe uma senha, porque senão pode parecer que está todo mundo ali agindo com falta de caridade, mas é como a gente colocou. Você deixa eles entrarem, eles são os mesmos, eles vão atacar tudo, vão destruir tudo. No Obreiros da Vida Eterna tem uma senha. Quando a Zenóbia vai às trevas, existe uma senha para os espíritos, não é uma senha, né? Também não é uma ferramenta, é uma condição que existe lá para os espíritos serem recolhidos. Qual é a condição? Uma rede fluídica, ela foi feita, estruturada para reconhecer a mudança verdadeira íntima de cada espírito que está lá nas trevas. Isso. Quando eles botam a mão... Tipo fitas. Que são então, se essa rede, né... Se essa teia, ela é tocada por quem não ainda está totalmente arrependido, como Kardec coloca aqui no livro Céu e Inferno, como não mudou, né, o seu pensamento, o seu sentimento, a rede arrebenta, porque existem espíritos que só tem a aparência, né? Coloca todo aquele discurso de boa gente, mas na realidade são espíritos do mal. Vamos lembrar aqui da vampira. Lá no livro Nosso Lar, quem estudou com a gente o Nosso Lar, a gente viu a história da vampira. Ela bate lá querendo entrar em nosso lar. Pelo André Luiz, ele tinha aberto a porta. Aí a Narcisa olha para ela e vê uns pontinhos nela. O André Luiz não consegue ver. Mas ela tem um discurso de arrependimento. Eu fui uma mulher muito boa, não sei por que eu estou sofrendo. Nisso, a Narcisa resolve chamar o vigilante lá de Nosso Lar. Quando o vigilante chega, ele vê também alguns pontos, mas ele ainda chama uma outra pessoa. Essa outra pessoa, aí que ela vê que aqueles pontos negros no perispírito dessa vampira, tanto que ela é considerada uma vampira, eram rostos de crianças que foram abortadas, que ela praticou o aborto, né, em outras pessoas. Então tinham 58 rostos, né, de crianças plasmado no perispírito dela. Então, para a gente ver que o discurso só não garante entrar. Aí também lá nesse capítulo, o André Luiz relata que se tivesse deixado ela entrar, ela ia causar perturbação, aí era falta de caridade para os habitantes de Nosso Lar, para os habitantes da enfermaria. Principalmente os acamados, né? Sim. Principalmente aqueles acamados. Então é por isso que existe essa defesa, a gente tem que entender isso. Porque não é falta de caridade, Jesus não está desamparando ninguém, mas Jesus sabe que a gente precisa querer se modificar. A gente tem que sentir que está querendo agora ser do bem. E nem Jesus mexe no nosso livre-arbítrio, não mexe. É um dom sagrado, divino, para cada criatura. Então ninguém pode mexer no livre-arbítrio de ninguém. Como o Marco leu, as defesas não são para ataque. Aqueles instrumentos lá que a gente viu no livro Memória do Suicida, não é para atacar ninguém. É para defender os asilados que estão doentes, que estão tentando se melhorar. No fundo, é o que vai acontecer com a Terra agora, nessa transição planetária. Chegou o momento da Terra subir de nível, e qual vai ser a providência? Tirar os espíritos endurecidos da psicosfera da Terra, porque vai nos ajudar. Aqueles que estão de boa vontade, quer dizer, eu estou me incluindo nisso, né? Nem sei, vai ver eu que perturbo, mas acho que não. Aqueles que já estão com boa vontade de prosseguir na caminhada. Então eles vão ter que ter retirado
É falta de caridade? Não. Nós tivemos N oportunidade de reencarnar na Terra. Está falando, porque nós estamos comentando aqui essa questão da defesa, né, que está explicando que as pessoas não se modificam com a morte física e tal. Então, nós estamos encarnados. Tem situações que a gente tem que prevalecer, aliás, na vida, né, o bom senso, né? No dizer de Camille Flammarion, no enterro de Allan Kardec, ele fala o bom senso encarnado, né? Reconhece isso. Então, nas informações que Kardec pega, ele sempre teve que utilizar o bom senso para fazer a codificação corretamente, né? E eu estou lembrando aqui de uma situação na nossa casa espírita, em que tivemos a felicidade, numa ocasião, de ter o Raul Teixeira, um palestrante aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, que foi fazer uma palestra na nossa casa. E a casa estava em festa, vamos dizer assim, né, na questão do espiritual. O ambiente estava excelente, chovia muito. A casa estava lotada, repleta de encarnados. E desencarnados a gente nem imagina, né? Quando começou, o Raul Teixeira entrou, foi recebido, nós cantamos e tal. Quando ele foi feita a oração, quando o Raul vai começar, não, acho que não tinha começado ainda. Tereza deve lembrar melhor. Na nossa casa, foi no segundo andar da nossa casa. Chegou uma pessoa totalmente embriagada. E aí... Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido isso na casa. Nunca. E a gente não fecha as portas. E a gente não fecha a porta. Reuniões, a porta está aberta, né? Claro. É. Né? E aí, quando chega nessa ocasião, quando está começando, não sei se tinha feito a pressa, não tinha ainda. E aí, um companheiro nosso, Paulo Renato, aqui da rádio, né, que eu falo, Paulo Renato, ele sumiu na hora. Eu falei, ué, cadê Paulo Renato? Chamaram ele para fazer a prece. Para fazer a prece, isso, fazer a prece, cadê Paulo Renato? E eu nervoso, eu não sou nem um pouco ansioso, nem nervoso, ao contrário, procurando Paulo Renato, a casa lotada. Aí, no final, acho que foi Marco Aurélio que foi fazer a prece inicial. E depois eu fui ver, o Paulo Renato, na sua intuição, eu não sei, até hoje ele não me falou, ele desceu a escada, porque foi no segundo andar da casa, ele desceu a escadinha que a gente tem, para conversar com o companheiro. E o companheiro queria entrar de qualquer jeito, estava totalmente embriagado. Quem garante que os espíritos podiam calar ele ali? Quem garante isso? Como é que podia a gente garantir? Que fé que a gente tem? Porque nós não temos essa fé. Nós temos assim, o raciocínio da fé do que é. A fé realmente, como diz o Emmanuel, é a divina claridade da certeza em Deus, que nós ainda não temos na realidade. Mas quem garante isso? Qual de nós podia garantir? Quem somos nós para conversar com os espíritos e falar para ele parar? Como Jesus fala, para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. E a pessoa totalmente embriagada está acompanhada desses espíritos inferiores, com certeza. E aí Paulo Renato foi conversando com ele foi descendo a escada, a escada é um pouco distante do salão, ele foi descendo a escada, descendo e foi. E aí depois eu fiquei raciocinando, mas não é casa de Jesus, não era para deixar entrar? E aí Paulo Renato uma vez, já tem tempo, não sei se ele lembra, ele falou, olha, mas não é assim que funciona, quem garante? Porque tem uma situação que também um embriagado foi entrar na febre, o doutor Bezerra estava falando, o doutor Bezerra encarnado. E o doutor Bezerra, não, desculpa, nada disso. O Divaldo estava fazendo a palestra na FEB, o Divaldo conta isso. E ele fala, meu Deus, mas esse moço se perturbando e tal, tinha que ir embora. E o doutor Bezerra, espírito, vai lá e conversa com o Divaldo, para onde eu mando ele? Cada caso é um caso. Aí o doutor Bezerra falou com o Divaldo e o doutor Bezerra foi lá e acalmou o encarnado e o encarnado sentou. Aí é diferente. Mas se acontecesse isso na nossa casa, nessa ocasião que eu estou dizendo, teria acontecido, a gente ia ver ele se acalmando, mas não foi o que aconteceu. Ele ia tumultuar tudo, provavelmente. E aí nós conversamos, ninguém mandou ele embora, foi conversar com ele. Na conversa ele ficou lá embaixo. Ficou um tempo lá embaixo, a palestra iniciou, depois ele foi embora. Quer dizer, nós temos, como é o instinto de conservação, que os espíritos falaram a Allan Kardec, que Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre isso que a gente está falando. Então, isso é o bom senso que a gente tem que tirar, né? Do ensinamento que os espíritos nos trazem aqui na questão da defesa. E estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. E lembrando que hoje nós continuamos estudando o capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.